Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Galera, eu vou fazer o pré-jogo de Juventude e Corinthians, que joga amanhã no Alfredo Jaconi às 20 horas, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Mas antes, galera, eu quero falar com vocês sobre o David, membro do canal. Ele me mandou uma mensagem hoje falando: você viu que o Corinthians vai jogar no dia 1º, a gente joga contra o Juventude amanhã. Aí no dia 1º, domingo, a gente enfrenta o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E depois do Campeonato Brasileiro, que a gente vai enfrentar o Flamengo, o Corinthians volta a jogar só no dia 11 contra o Juventude. Eu achava que o jogo do Corinthians ia ser amanhã contra o Juventude e já ia ser na próxima semana. Mas não, galera. O jogo contra o Juventude não é na próxima, é na outra semana. O Corinthians vai ficar a semana inteira sem jogar a semana que vem. É por conta de data FIFA, ele falou, mas eu imaginava que o jogo do Corinthians ia ser na semana que vem. Então, semana que vem, o Corinthians não joga. Inclusive, até, se eu não me engano, no final de semana. Porque o jogo, aí depois do Fluminense, do Flamengo, o Corinthians enfrenta o Botafogo. E se eu não me engano, esse jogo contra o Botafogo, acho que é dia 15. É depois do jogo contra o Juventude. Então, semana que vem, o Corinthians fica sem jogar, né? Cara, deveria ir com o time titular amanhã, ir com o time titular contra o Flamengo, ir com o time titular depois do jogo de volta contra o Juventude. Vai ficar uma semana inteira sem jogar. Vai jogar no dia, para não falar besteira, vai jogar no dia 1º de setembro e depois joga só dia 11 de setembro. Os caras vão ter 10 dias de descanso aí, galera. Bom, eu não sabia disso, eu queria falar aqui pra vocês que eu acho que muita gente nem sabia disso daí, né? Falando um pouquinho mais de Campeonato Brasileiro, cara, a situação do Corinthians, ela só tá afundando cada vez mais. O Corinthians é um dos times alguns dos times que já fez 24 jogos em 24 rodadas. Muitos times têm 22, 23. E hoje tá tendo um jogo, agora um jogo atrasado, que vale muito pro Corinthians, que é Criciúma e Bragantino. Tá tendo Cruzeiro e Internacional também, mas esse jogo praticamente já não vale mais nada pro Corinthians. O do Criciúma vale. Criciúma com 25 pontos. O Corinthians tem 22. Só que o Criciúma tá ganhando do Bragantino. O Criciúma tá indo pra 28 pontos, galera. O Corinthians tem 22 pontos. O próximo do Corinthians também tem 22 pontos, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, é o Vitória. Depois, o primeiro fora da zona de rebaixamento é o Fluminense, que tem 24 pontos, 2 pontos a mais que o Corinthians, com um jogo a mais que o Corinthians, com um jogo a menos que o Corinthians, perdão. E depois, galera, é o Red Bull Bragantino, que tá em 15º colocado com 27 pontos. 5 pontos na frente do Corinthians. E o Red Bull Bragantino também tem um jogo a menos que o Corinthians. Olha a situação que o Corinthians está se enfiando no Campeonato Brasileiro. Cara, se não é preocupante, se não é... Na minha opinião, é desesperador a situação do Corinthians. É um negócio de puxar o cabelo, de dar angústia, de dar ansiedade, de dar dor de estômago. O Campeonato Brasileiro do Corinthians tá se desenhando desesperador. E eu não sei como o Corinthians vai sair dessa situação. Óbvio, vamos torcer. Óbvio, vamos vibrar se ganhar. Óbvio, vamos ficar putos se perder. Mas a gente vai acreditar, galera. A gente vai acreditar. Mas eu queria passar isso pra vocês porque vai ser foda. Vai ser foda até o final do campeonato. Eu espero que o Corinthians consiga sair dessa situação, galera. Porque o que tá complicando, óbvio, é o próprio Corinthians. Que o que mais complica o Corinthians é o próprio Corinthians que não consegue sair dessa situação. E os times lá de baixo agora, galera, tá todo mundo ganhando. Tá todo mundo ganhando e o Corinthians não consegue ganhar. Mas se Deus quiser, no aniversário do nosso Coringão, no dia 1º de setembro, contra o Flamengo, o Corinthians vai ter que mostrar serviço, o Corinthians vai ter que mudar essa chave, vai ter que ganhar esse jogo de qualquer jeito contra o Flamengo. Ah, mas é o Flamengo, mas foda-se. Vai ter que ganhar esse jogo. Vai ter que ganhar esse jogo de qualquer maneira. Bom, mas falando sobre o jogo de amanhã, vamos primeiro falar da Copa do Brasil, quartas de finais, primeiro jogo no Alfredo Jaconi, como eu falei pra vocês, às 20 horas. Muitas pessoas mandando mensagem pra mim hoje, achando que o jogo era hoje. E eu falando, galera, o jogo é amanhã, o jogo é só amanhã. Hoje tem 2 jogos das quartas de finais. Tem Bahia e Flamengo
e tem São Paulo e Atlético Mineiro. O Corinthians e Juventude, Juventude e Corinthians, que é lá, é amanhã às 8 horas da noite. E eu já venho aqui para falar da provável escalação do Corinthians. E já tá me chateando algumas coisas, viu, galera? Porque eu falo aqui para vocês, eu prefiro muito o esquema 3-5-2 do Corinthians. Eu acho que o Corinthians fica mais organizado dentro do campo. Ah, mas no segundo tempo contra o Fortaleza, o Corinthians jogou com um 4-3-3 ali, pode-se dizer, e foi bem, que isso e aquilo. Mas eu acho que o Corinthians fica um pouco mais organizado no 3-5-2. E amanhã, pela provável escalação que tá saindo em todos os lugares aí, ele vai no 4-3-3, galera. Ele vai no 4-3-3. A escalação que ele vai amanhã é Hugo Souza, é a linha de 4. Hugo na lateral esquerda, Jesus amado. Gustavo Henrique e Kaká na zaga. E na lateral direita, Fagner, pesando mais do que eu. Galera, Fagner pesando mais do que eu. Dupla de volantes, provavelmente amanhã já vai ter a estreia de José Martínez, junto com o Ranieri. Então a dupla de volantes aí, José Martínez e Ranieri. Vamos ver qual que é o futebol do José Martínez, se vai deixar o Ranieri mais na marcação e o José Martínez mais aproximando do meia, que vai ser o Igor Coronado. Igor Coronado vai ser o meia do Corinthians amanhã. E na frente ele vai fazer com 3 atacantes. Ele vai com Romero, Pedro Henrique e Yuri Alberto. Aí eu pergunto pra vocês, por que não colocar o Thales Magno? Porque não saiu nenhum boletim médico, né? Falando do Thales Magno, que ele tá machucado ainda, que o ombro dele não ficou legal, que ele não pode jogar. Por que não colocar o Thales Magno? Vai poupar ele por quê? Eu pergunto pra vocês. Se contra o Bragantino, na Sul-Americana, ele não jogou. Contra o Fortaleza, ele saiu com 5 minutos do primeiro tempo. E a gente viu que ele tem capacidade de fazer gol nesse time do Corinthians. Aí ele vai colocar Pedro Henrique, que tem 1 gol no Corinthians. Yuri Alberto, que tá virando meme, que cai, tropeça toda hora na bola. E o Romero, que também não faz gol faz tempo também. Aí fica difícil, né, Ramon Dias? Você colocar esse ataque aí, fica difícil, né, amigão? O ataque que o ataque tá sendo o grande problema do Corinthians. Amanhã o Corinthians já vai com um time todo misturado. O Rodrigo Garro não joga. Vai ter Igor Coronado só na criação do time. A bola vai chegar, provavelmente vai chegar pouco no ataque. As que chegar vai ter esses atacantes aí, nós tá fudido, velho. Eu acho que o Corinthians pode trazer um resultado bom amanhã pra depois decidir em São Paulo. Eu acho que pode. Eu acho que pode. Até porque o Juventude também é um time chato, mas não é nada... pelo amor de Deus, né? Tem gente colocando o Juventude como se fosse o Real Madrid daqui de lá do Rio Grande do Sul. Para, né? Menos um pouquinho. Baixa a bola um pouquinho, né? Eu acho que o Corinthians pode trazer um bom resultado. Só que com esse ataque aí fica difícil, hein, Ramon Dias? Só falta você colocar o Pedro Raul também. Aí o time não tá bem, você saca, vamos supor, um atacante e coloca Pedro Raul. Aí vai ser pra fechar com chave de ouro o ataque do Corinthians. Bom, deixem nos comentários aí o que vocês acham. Vocês gostaram dessa provável escalação? Falem da situação do Campeonato Brasileiro do Corinthians, que tá desesperadora. E eu acho que é isso, né, galera? Acho que por hoje já consegui falar todos os assuntos que tem do nosso Coringão. Não teve muito assunto, né? Não teve muita bomba que tá saindo toda hora no Corinthians. Mas eu acho que é os assuntos que a gente tem pra falar do nosso Coringão. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal. Ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians!